Amém? Querido Espírito Santo, eu quero consagrar essa semana, eu quero consagrar essa live a Ti. Eu quero consagrar, Pai, cada palavra que sai da minha boca. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me conduza em tudo que eu falar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está aqui agora e que vai assistir depois, que o Senhor possa entrar na vida de cada um, Pai, sabendo, porque o Senhor sabe o que cada um precisa e onde cada um precisa ser tratado. Eu te agradeço, Senhor, por esse tema, porque o Senhor é quem conduz a minha vida, o Senhor é quem conduz cada palavra que sai da minha boca, o Senhor é quem me conduz tudo que eu faço, porque assim eu decidi, Pai, te obedecer em tudo que eu faço, em que eu falo, nas minhas ações, atitudes, e quando eu erro, eu também te peço, Pai, que o Senhor possa me corrigir, porque eu só sou um vaso, Senhor, nas tuas mãos, eu não sou nada além de um vaso. Que o Senhor possa, Pai, crescer através de mim, que eu me diminua, Pai, tire de mim todo o orgulho, todo o ego. Quando eu acho que eu posso, mas sem Ti eu não posso nada. Quando eu acho que eu posso, Pai, falar palavras que nem vêm da minha inteligência, mas vêm da Tua inteligência. E não é sobre, como tem falado o meu apóstolo, não é sobre A, é sobre E, inteligência espiritual, não é sobre inteligência artificial. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa semana que já começou, por esse dia maravilhoso, pelo sol, Pai, que brilha em cima das nossas cabeças. Obrigada pela saúde, Pai, que nos faz cada dia acordar felizes, sabendo que o Senhor está conosco. Eu te declaro esse dia, eu te consagro, Pai, que tudo que eu fizer e tudo que as pessoas que estão aqui fizerem, que o Senhor possa conduzir cada um na Tua vontade, na Tua glória, na Tua presença e no Teu amor. É assim que nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindos para quem está entrando. Então, hoje nós vamos falar sobre o trono sem presença. Amém? Existe algo mais perigoso do que cair em pecado. E as pessoas acham que é quando a gente cai, é que a gente está cometendo um dos maiores atos perigosos, mas não é. É permanecer na posição sem a presença de Deus. Então, o maior engano não é errar hoje. É continuar liderando como se nada tivesse acontecido. É manter o trono, é você se manter numa posição de algo, mas perder a essência que vem de Cristo. É sustentar a imagem, uma imagem diante das pessoas, enquanto o céu já se afastou de você. Aleluia. O espírito de Saul não começa com rebelião visível. Esse espírito, ele atua no meio de nós. E você nem percebeu. Então, o espírito de Saul não começa com rebelião visível. Ele começa com pequenas concessões, com decisões feitas para agradar pessoas, ao invés de obedecer a Deus. E quando você percebe, você pode até estar no lugar, mas Deus já não está com você. E é o que a gente tem hoje que muito ter cuidado, porque você pode até estar numa posição que Deus te colocou, mas se você não tiver, se Deus não tiver com você, uma hora isso não vai prevalecer. Amém? Então hoje eu quero falar sobre esse espírito de Saul, porque eu não estou dizendo que o espírito de Saul ele é um demônio que está entre nós, mas é um espírito que atua no meio de nós e a gente muitas vezes não percebe. Isso é no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio das igrejas. Então, em 1 Samuel 16:14, fala assim: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então, aqui fala que o Espírito de Deus saiu de Saul. E é o que muitos de nós não percebemos muitas vezes, que o Espírito de Deus não está ali com certas pessoas. E a gente nem percebe. Em 1 Samuel 13, do 13 ao 14, 1 Samuel, capítulo 13, do versículo do 13 ao 14, fala assim: procedeste neciamente, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Amém? Bem-vindo, Tiago. E em 1 Samuel 15 ao 24 fala assim: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então,
Saul, o que é que a gente tem que ter muito cuidado? A gente muitas vezes tem medo do que o povo vai achar e a gente faz a vontade das pessoas porque a gente não quer deixar elas com raiva ou triste ou que as pessoas venham nos validar. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer a vontade das pessoas e se afastar da vontade de Deus. E é o que muitos de nós fazemos hoje. A gente só está preocupado com o que se está fazendo a vontade das pessoas e se afasta de Deus. E muitas vezes Deus nem está mais ali. Mas as pessoas estão fazendo as coisas porque elas acham que tem que fazer. Por exemplo, tem pessoas que abrem igrejas, eu vou usar esse exemplo. Tem pessoas que abrem igrejas e elas ficam ali fazendo cultos e fazendo cultos. E muitas vezes as coisas nem vai para frente, mas ela não perguntou primeiro a Deus se era aquilo que Deus queria. Ou você muitas vezes abre um negócio, faz alguma coisa, monta um grupo, mas você nem pergunta se aquela é a vontade de Deus. E você vai fazendo porque você acha que você tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Então você quer fazer o que todo mundo está fazendo, mas você não pergunta primeiro se Deus está de acordo. Então quando a coisa lá na frente não dá certo, aí você vai perguntar a Deus, mas Deus, por que está assim? Está acontecendo isso? Mas Deus muitas vezes diz, porque eu não te pedi isso. Isso não era a minha vontade, ou isso não era o meu tempo. Amém? Então, o que chamamos de espírito de Saul hoje, o que é que eu quero falar sobre o espírito de Saul? Não é literalmente o espírito de Saul daquela época, de Samuel, do livro de Samuel. Mas é uma atuação demoníaca que se manifesta em pessoas que foram escolhidas por Deus, foram levantadas por Deus e capacitadas, mas se perderam no meio do caminho. Saul não começou mal, mas ele terminou mal. Então isso revela algo profundo aqui hoje para vocês. Isso revela algo profundo, não basta apenas começar com Deus. É necessário permanecer com Deus. Porque a gente pode até começar, mas muitas vezes a gente não termina com Ele. Porque a gente não busca entender e ouvir a voz dEle do que Ele quer. Amém? Então, desobediência disfarçada de espiritualidade é o que muitos fazem hoje. E que não seja você, essa pessoa. Que seja uma obediência disfarçada de espiritualidade, mas na verdade você não está obedecendo a Deus, você está desobedecendo. Então Saul desobedeceu a Deus, mas tentou compensar com sacrifícios. Ele errou e tentou parecer certo. E é o que muitos de nós fazemos. A gente tenta mostrar uma aparência de obediência e de mostrar que a gente é certo, mas quando na verdade, oi amigo, mas na verdade a gente está desobedecendo aquilo que Deus quer e só fazendo a nossa vontade. Eu só vou fazer algo porque eu vou ter fama, eu só vou fazer algo porque eu vou ter visibilidade, eu só vou fazer algo porque eu vou ter like. Aí você só faz algo para o seu ego, para a sua vontade, mas você está fazendo algo que está indo totalmente contrária ao que Deus quer. Então isso acontece muito hoje, as pessoas que desobedecem a Deus, mas continuam liderando, servindo, ou até pregando, ou até fazendo coisas que você acha que é para você fazer, mas Deus não te pediu isso. Shalom, pastor Juliano. Então, quando você faz algo que você, só pela sua vontade, o seu ego, só para ter visibilidade ou ter likes, ou porque você quer mostrar para as pessoas que você está fazendo algo que aparentemente Deus pediu, mas às vezes Deus já se afastou daquele meio. Então, como se aparência substituísse a obediência. Então, Deus não negocia obediência com performance. Então, enquanto mais você tenta fazer performances bonitas, quase não sai, até prendeu a voz aqui. Você muitas vezes está desobedecendo à vontade de Deus. E Deus não negocia obediência com performance. Entenda isso. Medo de perder posição. Muitas vezes a gente faz coisas porque a gente tem medo de perder a nossa posição. Vocês acham que eu já não senti medo? Eu tinha uma posição elevadíssima quando eu morava nos Emirados Árabes. E o Senhor me trouxe para um secreto que nem eu entendi. Eu digo, Senhor, esse secreto aqui me faça entender.
E o Senhor me trouxe para um secreto onde até nas minhas redes sociais eu não podia publicar nada. O Senhor me colocou num secreto por 9 meses, um novo nascimento. Onde muitas pessoas ficavam me cobrando, faça isso, faça aquilo, mas eu não vou fazer o que as pessoas querem. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E é o que nós temos que fazer, não é o que as pessoas querem. E passar por um estreito de Deus é entender que Deus muitas vezes traz a gente para um offline. Deus nos traz para que a gente fique no offline ali, no escondido. Mas porque Ele precisa tratar o nosso caráter antes de nos dar a bênção. E é o que muitos não estão dispostos. Nem todo mundo quer passar por uma prensa e a prensa dói. Então foi o que o Saul fez. Saul preferiu mostrar obediência ao povo, o que o povo estava pedindo, e desobedecer a Deus. E aí Deus tirou a presença dele. Então ele continuou com a autoridade de rei, mas ele não tinha mais a presença e a essência de Deus. Então, em nome de Jesus, que você não perca essa essência de Deus. Mesmo se for para você perder a sua posição. Mesmo que seja para você ir para o offline ali. Não perca a presença de Deus. Amém? Então, a gente muitas vezes tem medo de perder a nossa posição. A nossa posição de autoridade, a nossa posição onde as pessoas dão tapinha nas costas, onde as pessoas nos aplaudem. Saul, ele não tinha medo de perder Deus. Ele tinha medo de perder o trono dele. Então, Saul disse, temi o povo. Ele era guiado por pressão e não por presença. E quando você é guiado por pressão, você vai fazendo as coisas sem antes perguntar a Deus. E lá na frente, a queda é grande. Então, hoje isso se manifesta quando líderes não liberam outros para crescer. Outros líderes não querem abençoar, não querem ajudar outras pessoas porque eles têm medo de que essa pessoa ali venha crescer mais do que você. Isso é orgulho e vaidade. Pessoas que travam quem está avançando. Então você vê outra pessoa ali que está crescendo mais que você, que está fazendo mais que você, e você tenta parar essas pessoas. Então, alguém que prefere controlar do que ajudar outra pessoa a crescer. Isso é outra pura vaidade e orgulho. Então tem gente que tem medo de colocar ali um exemplo, de abençoar você, porque vê que você vai crescer muito. E ela tem medo de ir ali te abençoar porque ela já viu o seu futuro. É igual a Satanás. Satanás sabe muitas vezes o nosso futuro. Ele sabe. Ele já nos viu lá na frente. Aí o que é que ele tenta? Ele tenta nos parar, porque ele já viu que a gente vai ser uma bomba no inferno. E muitos líderes, pessoas no seu trabalho, na igreja, no seu meio, nas amizades, na família, veem que você está crescendo exponencialmente e eles têm medo que você venha ser algo a mais do que eles. E aí o coração já está corrompido. Então, eu tenho que entender que, Senhor, o Senhor me chamou para um propósito, o Senhor chamou um exemplo. O pastor Juliano, ele está aqui. O pastor Juliano é um homem que eu conheci ele através de um outro líder que se chama Leandro Spencer. E esse Leandro Spencer, ele é meu mentor hoje. E ele falou tão bem do pastor... Ai, Jesus, me ajude. Do pastor que está aqui na live, do pastor Juliano. Ele falou tão bem, que eu disse, não, eu tenho que ver quem é esse pastor Juliano. E eu fui lá e segui, porque eu vi nele, através do discernimento espiritual, que ele era um homem de Deus e que ele tinha muito a agregar naquilo que eu estou aprendendo. Então eu reconheço que tem pessoas que já estão lá na frente e que já aprenderam e que são bênçãos. Pastor Juliano, isso, desculpa, pastor Juliano. Tem pessoas que são bombas na mão do inferno. No inferno. E que pessoas que estão já muito mais elevados da posição que eu estou hoje. E eu reconheço isso e para mim isso é uma alegria. Porque eu reconheço que eu só sou um vaso. E para eu quebrar não precisa muita coisa não. Só que muita gente tem medo de quem você pode ser. De quem Deus te chamou. E é exatamente o que Saul fez. Saul, ele olhou para Davi
E ele botou a inveja, o orgulho no coração dele, e ele preferiu obedecer aos homens, porque ele não queria perder a posição dele de autoridade como rei, mas ele perdeu a presença de Deus. E você pode perder tudo. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus, não. Não perca a presença de Deus. Porque senão a gente se perde por completo. E é o que eu tenho pedido a Deus. Senhor, o Senhor pode me tirar tudo. Assim como o Senhor me levou para um secreto. Exatamente, pastor Juliano, somos apenas jumentinhos nas mãos de Deus. Irmãos, se vocês puderem, sigam esse perfil, a Viva, que está aí, que é do pastor Juliano. Ele é uma bênção e ele é um homem de Deus. E eu não estaria falando isso para vocês se realmente o Senhor não tivesse me mostrado o quanto ele é um vaso nas mãos do Senhor. Então é o que falta muito hoje em nós. É a gente não perder essa essência. Essa essência que é a presença de Deus. Exatamente. Essa foi uma oração de Davi. Davi disse, Senhor, só não tira de mim, tire tudo, mas não tire de mim a tua presença. Amém? Então, quem tem intimidade em Deus não compete, constrói. Se você tem intimidade com Deus, se você está buscando ser uma pessoa melhor, quando você vê uma pessoa que está ali precisando de ajuda, ajude, mesmo sabendo que essa pessoa pode ser maior que você no mundo espiritual. Ó, pastor Juliano, pr.juano_Lima, sigam esse perfil. Eu tenho aprendido muito com o pastor Juliano, desde que eu segui ele através do meu mentor. Amém? Então, insegurança diante da promoção de outros. Eita, Jesus. Quando Davi começou a crescer, Saul começou a se destruir. O sucesso de Davi revelou a insegurança de Saul. O espírito de Saul não suporta ver o outro avançar. Por quê? Porque ele começa a se comparar, ele começa a invejar e ele se sente ameaçado. Então quem está cheio de Deus celebra. Celebra o que a outra pessoa está tendo, o que a outra pessoa está fazendo. Isso é no nosso trabalho. Quando uma pessoa tem uma promoção maior do que nós. No meio da nossa família. E vou dizer para vocês, não é fácil não, viu? Quando outro familiar vê você crescendo muito mais do que Deus entregou nas mãos dele, se ele não tiver com o coração em Deus, é difícil. É complicado. Então, o espírito de Saul, muitas vezes, ele não suporta ver o outro crescer. E esse espírito atua no meio de nós. Irmãos, eu já falei para vocês aqui. A pessoa que disser que não sente inveja, ela já está mentindo. Porque esse sentimento vem em todo mundo. Vem em mim também. Mas quando esse sentimento vem em mim, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, tira de mim esse sentimento que não é teu. Porque quem sou eu para sentir inveja de alguém? Ou quem sou eu para querer algo que o Senhor está derramando na vida de outra pessoa? Você não acha que tem pessoas que dizem assim, ela fica fazendo lives e tal, mas meu amor, eu estou fazendo isso aqui porque Deus me pediu. Porque por mim eu não faria não. Você acha que eu queria fazer? Eu não queria. Aí quando eu comecei, pessoas começaram a se levantar. Mas meu irmão, você pode fazer muito melhor do que eu. Eu estou aqui aprendendo. Eu estou aprendendo aquilo que o Senhor tem me pedido. E aprendendo na prática. Porque eu não sou maior do que vocês. Mas eu decidi obedecer a Deus, mesmo que eu não quisesse. Porque por mim eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo outras coisas. Mas eu decidi obedecer ao Senhor. Então quem está cheio de Deus celebra as vitórias das outras pessoas. E quem está vazio compete. Então você é uma pessoa que está buscando competição? Ou você é uma pessoa que está celebrando o que a outra pessoa está conseguindo, está vencendo, está avançando? Exatamente, pastor Juliano. Eu quero falar algo para vocês que eu vi esse final de semana e isso me deixou triste. E eu quero falar para vocês aqui, quem está assistindo agora e quem vai ver depois, não façam isso, em nome de Jesus. Eu gravei um podcast com um outro pastor, que é uma bênção, Rogério Zaite, pastor Rogério Zaite, se vocês puderem também, sigam ele. E o pastor Rogério Zaite, eu tenho crescido muito com ele.
Aprendi muito, e é um irmão, e a esposa dele também são amigos e irmãos. E eu vi que pessoas foram lá no podcast, no episódio, e começaram a colocar comentários. Vocês já entenderam, né? Comentários desagradáveis. Comentários falando que ele é orgulhoso e que ele não me deixava falar, isso e aquilo. E quando eu vi aquilo, me deu uma tristeza, que eu digo, Senhor, por que as pessoas são assim, Pai? Então não faça isso, em nome de Jesus. Não vá lá na outra rede da pessoa e meta o pau nela e diga, você não deixa a outra pessoa. Meu irmão, a gente está fazendo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nós não somos perfeitos. A gente está aprendendo, todo mundo está num aprendizado diário. Aí você fica querendo que as pessoas façam aquilo que você acha que elas têm que fazer, porque você se acha, não, eu sou capaz, ela está fazendo errado. Meu irmão, então faça, comece a fazer. Em vez de você estar ali colocando comentários desagradáveis, faça você mesmo as suas coisas. Mas não vá ali derramar o que você está sentindo de negativo, não, porque isso só está mostrando quem está agindo dentro de você. E a gente só faz, nós somos aquilo que nós sentimos, falamos e agimos. Nós somos o que a gente sente, faz e age. Então, se você vai ali no comentário e começa a colocar coisas, eu sinto muito, meu irmão e minha irmã. Eu não estou falando isso aqui para lhe expor, mas eu estou falando isso aqui porque nós temos... A Bíblia diz que quando você vê um irmão pecar, você tem que ir lá e ajudá-lo. Agora, se depois que ele ouvir a sua exortação, a sua ajuda, e ele não quiser se consertar, aí já não é mais problema meu. Mas se eu vi isso, eu tenho que falar. Não faça isso, em nome de Jesus. Que seja você, pessoas que fazem com que as pessoas entendam que elas estão fazendo a vontade de Deus. E mesmo que seja a vontade de Deus nos desagradar, porque nem a Bíblia é confronto. Amém? Então, o reino não é sobre controle, é sobre expansão. Aparência acima da presença. Quando foi confrontado, Saul não se arrependeu da verdade. Ele disse na prática, só não me exponha diante do povo. Então ele queria preservar a imagem dele, não o coração. E é o que muitos de nós a gente faz, a gente quer preservar a nossa imagem de bom e de boa moça. Mas o nosso coração é o que a gente não conserta. Então, Saul queria preservar a imagem dele, mas não o coração dele. Aí o Senhor se afastou dele. Esse é um dos sinais mais perigosos no nosso meio. Manter postura espiritual enquanto o interior está distante de Deus. Amém? Permanecer num lugar sem a presença. Saul continuou rei, mas Deus já não estava com ele. Então, esse é o nível mais perigoso hoje. Continuar ministrando sem unção. Liderar no automático, sem presença. Eu não estou falando isso aqui só no ministério, não. Estou falando no nosso meio, tá? No meio das nossas amizades, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa escola, faculdade, no nosso meio da nossa família. Então, viver de testemunhos passados, presença de ontem não sustenta o hoje. Amém? Saul, então eu quero falar aqui um pouquinho de Saul versus Davi, o grande contraste. Saul queria manter o trono, Davi queria manter a presença, aleluia. Davi pecou, mas Davi se aquebrantou. Saul pecou, mas se justificou, e é o que muitos de nós fazemos hoje. Quando a gente faz alguma coisa e alguém vem nos confrontar, ou nos exortar, ou nos corrigir, a gente sempre se justifica. A gente nunca diz assim, é mesmo, né, irmão? Eu estou errado. Vou me consertar. A gente não busca se consertar. A gente não busca olhar para nós. A gente busca nos justificar, porque a gente não aceita ser confrontado por ninguém. Isso já mostra o espírito de Saul atuando dentro de você. Então Davi dizia, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Não tires de mim a tua presença. Mas Saul dizia o seguinte, com as atitudes dele.
Só não tire o meu cargo, o meu trono, o meu reinado. Então, esse espírito está ativo hoje no meio de nós. E não só na nossa igreja ou no ministério que você frequenta. Ele está no nosso meio, no nosso trabalho, onde você chega, nas amizades, na família. Então, hoje, líderes que boicotam quem está crescendo mais que você. Pastores que não levantam novos líderes, porque tem medo de que você vai crescer ou que você vai ser mais do que ele. Pessoas que competem por visibilidade. No nosso trabalho, chefes que travam os funcionários que são promissores, que estão crescendo. Colegas que não celebram a sua promoção. Isso é muito normal nos nossos meios. Eu não estou nem falando do meio do povo, do povão ímpio. Eu estou falando do nosso meio cristão mesmo. Colegas que não celebram a sua promoção, que não celebram quando você avança. Ambientes onde crescer incomoda. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa crescendo muito mais do que nós, ou falando mais do que nós, ou Deus nos usando muito mais do que aquela pessoa ali, porque ela não quer pagar preço. E a gente não celebra, a gente se incomoda, a gente fica ali remoendo aquela raiva, aquela inveja. Amém? Na família, cônjuges que se incomodam com o crescimento do outro. Pais que não incentivam os filhos a ser maiores. Irmãos que se afastam quando o outro prospera. Irmãos que se afastam quando vê Deus usando muito mais você do que eles. Isso é o espírito de Saul operando no nosso meio e você nem percebeu. Então, o espírito de Saul, ele está no nosso meio quando a gente se compara com outras pessoas, quando a gente sente inveja de outras pessoas, quando a gente tenta controlar outra pessoa para que ela não avance, medo de ser substituído. Tem muita gente aqui, eu já senti esse medo de ser substituída. Mas quando eu entender quem eu sou em Deus, eu não sinto mais isso, porque eu sei que o que Deus me chamou para eu ser, é para eu ser. O que Deus chamou para você ser, é para você ser, não sou eu. Então, cada pessoa aqui tem um chamado, vai ter uma casa linda lá no céu, vai ter um lugar lindo lá do lado de Jesus. E você ainda não entendeu isso, aí você vive se comparando com fulano, com cicrano. Vive se comparando no seu trabalho, vive se comparando na sua família, vive se comparando no seu meio. Quer ser sempre igual a outra pessoa, mas você nunca quer ser você. Amém? Então, o espírito de Saul prefere manter o trono sem presença do que perder o trono e manter Deus. Deus está aqui levantando uma geração de Davi, que ama a presença mais do que posição, que celebra a vitória dos outros, que celebra quando alguém cresce. De forma que libera e que levanta. Então, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa que você ensina aquilo que você já aprendeu. Isso que eu estou falando para vocês é porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem ser muito mais e podem ter muito mais daquilo que Deus está derramando na minha vida. Eu só sou um vaso pequeno e pecadora, que tenta não ser melhor do que outros, mas eu quero ser melhor do que eu mesma, todos os dias, porque todo dia eu falho, todo dia eu peco. E eu estou aqui abrindo meu coração para você entender que eu não sou nenhuma santa. Pelo contrário, eu sou pecadora. Como diz o pastor Leandro, eu sou o restinho dos cachorros. E quando vem aquele sentimento de crescer, de querer ser alguma coisa, o Senhor disse, epa, calma aí que você não é nada não, você é um vaso. E para você quebrar, não precisa de muita coisa não. Aleluia. Amém? Então, tudo que você aprender, passe para outras pessoas, ensine a outras pessoas. Sempre terá alguém do seu lado que precisa aprender. Sempre tem alguém que precisa do seu lado, que precisa aprender. Não retenha aquilo que Deus está te dando. Não retenha. Em nome de Jesus. Ah, Heloísa, mas eu não sei falar assim, não. Vocês acham que eu sei, é? Eu não sei, não. Eu disse, Senhor, quem sou eu, Pai? Para ir abrir uma live e falar do Senhor. Tem tantas pessoas aí, Pai, que são sábias,
Mas o Senhor me quis desse jeito mesmo, errada, falando errado, com essa fala nordestina, porque eu sou nordestina, com essa fala puxada, com essa fala que muitas vezes eu sou grosseira. Porque eu não tô... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou muito de passar a mão na cabeça das pessoas. Isso eu tenho pedido para o Senhor me ensinar. Porque eu entendi que, Senhor, se eu não for confrontado nos meus erros, não tem como eu abandonar o pecado. Porque eu vim do mundo muito podre. Eu vim do meio da feitiçaria, da prostituição, da matança de animais. Eu vim desse meio. Então, se fosse passar a mão na minha cabeça, eu não teria largado isso. Amém? Então, por isso que hoje, muitas vezes, quando o Senhor me traz uma pessoa para falar, eu digo, ó, irmão, você está pedindo o meu conselho, né? Se você está pedindo, você está me dando abertura para falar aquilo que o Senhor tem me mostrado. Então, você está errando nisso, naquilo e naquilo. Amém? A palavra de Deus é confronto. Ela é amor, mas ela é confronto. Então, nós precisamos ser confrontados. Em nome de Jesus. Amém? Então, o espírito de Saul prefere manter o trono sem presença do que perder o trono e manter Deus. Mas Deus está levantando uma geração de Davi. E que você seja essa geração de Davi, que prefere muito mais a presença e obedecer a Deus. Mesmo que Deus te leve lá para o meio do mato. E seja para você pregar aos cativos dali, daquele mato. Mas que você obedeça ao que o Senhor tem te chamado. Não aquilo que você quer para ganhar likes, para ganhar aplauso, para dizer assim, eu vou ficar esperando o povo me aplaudir. Amém? Quando o Senhor me levou para o Nordeste, no ano passado, eu fiquei 9 meses lá no Nordeste, na minha terra. E a minha terra, eu tenho conterrâneos aqui. A minha terra é uma cidade pequena, que não tem muito desenvolvimento. E para quem veio dos Emirados Árabes, ou para quem veio de outros países gigantescos, antes eu achava, eu digo, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Mas o Senhor, Ele é tão lindo que Ele me levou para lá, para uma cidade onde é pequena, onde todo mundo se conhece. Para vocês terem noção, você tem que ir na praça, se você quiser encontrar alguém, todo mundo se encontra ali. E o Senhor me levou para lá e eu achei o melhor tempo da minha vida, porque o Senhor me levou para um estreito. E eu senti a presença de Deus de tal forma que eu disse ao Senhor, agora e para sair de lá que eu não queria mais sair. Porque onde a presença de Deus está, você pode ir para um local trancado dentro de uma caverna. Se você está com a presença de Deus, vai ser o melhor lugar do mundo. Exatamente, pastor Juliano. Exatamente. Quando a gente escolhe a presença de Deus, você sempre vai ficar sozinho. Eu também fiquei sozinha. O Senhor tirou de mim. Amizades de 20 anos, que me doeu, até hoje dói. Mas eu entendi que eu tinha que obedecer àquilo que Deus quer. Amém? Então Deus está levantando hoje uma geração de Davis, que ama a presença mais do que posição, que celebra os outros, que forma, libera e levanta pessoas. Então, como se libertar desse espírito? Amém. Eu não sei como é o seu nome, mas Deus abençoe sua vida, viu? Eu morei aí em Portugal por 5 anos. É uma terra abençoada. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Tô vencendo, a gente vence dia a dia, né? É de glória em glória. Em nome de Jesus, vamos vencendo juntos. Paula, isso, Deus abençoe, Paula. Obrigada por estar aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Então, como se libertar disso, desse espírito de Saul que age no nosso meio? Arrependimento real, não teatral. Ontem eu cometi algumas falhas e o Espírito Santo me pesou na hora. E na mesma hora eu já digo, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Pai, eu já me arrependo, eu já não quero cometer. Me ajude, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos nada. E a gente peca todo dia, mas todo dia a gente tem que se limpar.
É o que o deputado Nicolas falou. A gente se suja todo dia eu me sujo. Todo dia vocês se sujam, mas todo dia a gente tem que se limpar. Não é só às vezes, não. É todo dia. É dizer, Senhor, me perdoe. Porque eu peco, eu erro, eu falo, a gente pensa, a gente julga. Elas, eu não sei disso, não sente. Exatamente. Esse salmo é um salmo que eu fiz um propósito com o Senhor. Salmo 139. Eu fiz um propósito com o Senhor de 21 dias nesse salmo antes de dormir. E eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre tudo que está errado em mim, para que eu possa me consertar. Então eu entrei num propósito, se eu não me engano eu estava fazendo jejum também. Entrei no propósito de jejum e oração desse salmo. E aí eu li o salmo e ia dormir. O Senhor me mostrou cada coisa que eu achava que estava correta, que estava errada. O Senhor mostrou o mais profundo da minha alma, que eu fazia que desagradava a Ele. Então, esse Salmo 139, ele é muito poderoso. Porque no final do Salmo diz assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa errada, se há algo errado em mim. E o Senhor vai te mostrar. Amém? Porque o Senhor não deixa nenhum filho sem resposta. Então, como se libertar desse espírito? Arrependimento real, não teatral. Renúncia do ego. Todas as orações aqui, eu sempre peço, Senhor, tira o ego de mim, tira o ego de mim. Todo dia eu tenho que pedir ao Senhor para o Senhor tirar o ego, porque esse ego, ele está todo dia batendo na nossa porta. O ego todo dia, ele quer que a gente se ache mais do que alguém. E a gente não é nada. Quebra de comparação. Pare de se comparar com outras pessoas em nome de Jesus. Você não é igual a todo mundo. Você é quem o Senhor te chamou para ser. Ah, mas fulano está avançando. Mas talvez você precise ser tratado em algo. Eu preciso ser tratado em muitas coisas. Talvez você ainda não se percebeu, porque muitas coisas a gente não vê, não observa. Mas por isso que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, o que é que está errado? Onde é que eu preciso crescer? Onde é que o Senhor precisa me tratar, Senhor? Quebra de comparação. Quebre essa comparação com outras pessoas. Aprender a celebrar os outros. Aprenda a celebrar a vitória das pessoas. Se fulano abriu uma loja ali, algo que você queria, celebre. Porque o Senhor tem algo para você aí, que vai ser muito além daquilo que você deseja. Mas por que você não conseguiu ainda? Porque você ainda não foi tratado nesses pontos. Você não foi tratado a aprender a celebrar a vitória dos outros. E quando eu não celebro a vitória dos outros, eu estou só mostrando o que tem dentro de mim. Que é comparação, ego, ganância, inveja, orgulho. Volte ao temor de Deus. Volte ao temor. Ao temor. Temer a Deus é todo dia você dizer, Senhor, eu não posso. Eu não sou capaz. Eu sou pecadora. Onde é que eu estou errando, Senhor? Me corrija. Me mostre o que está errado. Nem todo mundo quer pedir para o Senhor mostrar aquilo que está errado. Porque sabe que quando Deus mostrar, a gente não quer fazer. Muitas vezes a gente fica mentindo, dando jeitinho brasileiro. E Deus quer tirar isso de nós. Mas por que Ele não tira? Porque a gente não teme a Ele. E temer a Ele é pedir para Deus mostrar mesmo a sujeira que está dentro de nós. Amém? O reino não é sobre você. É sobre Cristo sendo revelado através de você. Isso é o reino. Amém? E para a gente concluir, eu quero trazer essa conclusão sobre o espírito de Saul. No final, Saul morreu sozinho, ferido e sem a glória. Mas Davi, mesmo com falhas, permaneceu na presença. E a pergunta que fica hoje é: você quer manter a sua imagem ou a presença de Deus? Você quer manter uma imagem bonita para as pessoas ou você quer permanecer a presença de Deus em você? Você quer ser lembrado como alguém que ocupou um lugar ou como alguém que carregou Deus? Amém? E para finalizar, vamos fazer uma oração. Eu sempre faço uma oração aqui. Exatamente, Paula. A gente precisa fazer uma escolha. E fazer uma escolha é escolher Deus para obedecer a Deus. Primeiro eu escolho, Senhor, eu quero te seguir e te servir. E depois obedecer.
Escolher a Deus é escolher obedecer a Ele. Nem todo mundo diz que escolhe, mas nem todo mundo obedece. E obedecer a Deus é ir quase de contra tudo que você quer. Porque vocês acham que eu não tenho vontade? Por mim, eu morava em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu estaria lá agora, mesmo tendo guerra lá. Mas eu estaria lá. Ou na Inglaterra, ou em países ricos. Mas o Senhor me trouxe para o Brasil porque eu decidi obedecer a Ele. Eu disse, Senhor, ainda que eu não saiba o que eu vou fazer no Brasil, depois de muitos anos, mas eu decido te obedecer. O que é que o Senhor quer? E o Senhor Jesus disse, você vai renunciar tudo, vai voltar para o Brasil. E não foi fácil para mim. E não tem sido. Mas permanecer na presença de Deus é algo que eu não quero deixar na minha vida. Pelo contrário, cada vez mais eu quero obedecer a Deus. Porque eu entendi que quanto mais eu obedeço, mais eu tenho a presença dele. E eu não sei mais viver sem a presença de Deus. Eu não sei. Eu posso até ficar sozinha de pessoas. Mas viver sem a presença de Deus, eu não posso mais viver. Se for para viver sem a presença dele, eu prefiro que ele me leve. Pode falar, Ruth. Então, vamos fazer a oração. Para quem está chegando aqui, como a Paula. Paula, eu sempre peço para vocês concordar no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Então, eu sempre peço para vocês... Sim, Ruth. A comparação é um sinônimo da inveja. Sinônimo. Por quê? Porque quando eu me comparo com alguém, eu quero ser como alguém. Se eu quero ser como alguém, eu estou invejando aquilo que aquela pessoa é. Então eu quero ser também. Então, se eu me comparo com alguém, eu estou invejando aquilo. As pessoas podem dizer que não, mas é. Se eu me comparo com aquilo que a pessoa está tendo, eu estou invejando o que ela está tendo, porque eu quero ter também. Amém? Ficou claro? Então, vamos fazer a oração. Se você tem um grupo no meu perfil, tá? Que se chama Posicionados em Cristo Jesus, você pode entrar nesse grupo do WhatsApp e também aqui do perfil do Instagram. E eu coloco sempre as orações que eu faço aqui, tá? E também vou falando para vocês do que Deus tem mandado eu fazer. Amém? Então, que você concorde comigo no mundo espiritual e você diga, eu concordo com a oração da Heloísa no mundo espiritual. Amém? Para que a gente possa ligar essa oração no mundo espiritual. Ah, Heloísa, mas eu não acredito nisso. Minha irmã, você está usando a internet, mas você não está vendo a internet. Você sabe que o A existe, mas você não está vendo o A. A mesma coisa é o mundo espiritual. Você pode até não estar vendo, mas ele está acontecendo agora. Amém? Então eu faço uma oração declarando a quebra de todo espírito maligno dos quais eu estou falando, para que o Senhor venha agir na nossa vida e não esses espíritos imundos. Amém? Então, a oração diz assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com temor e tremor. Se existir em mim qualquer traço de espírito de Saul, eu renuncio agora em nome de Jesus. Renuncio toda inveja, toda comparação, renuncio todo desejo de controle. Eu renuncio toda necessidade de aprovação humana. Pai, tira de mim o amor pelos status e coloque em mim o amor pela Tua presença. Senhor, eu não quero um trono sem Ti. Eu não quero posição sem unção. Eu não quero aparência sem verdade. Me ensina a celebrar quem o Senhor está levantando. Me ensina a formar, a liberar, a ajudar, a ensinar e a abençoar os outros, de acordo com aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida. Que eu nunca persiga um Davi, mas que eu reconheça a Tua mão sobre ele e sobre todas as pessoas. E se houver Saul na minha vida, algum Saul, me dá sabedoria para honrar sem me contaminar. Quebra agora toda atuação maligna de inveja, competição, comparação e insegurança sobre mim.
Hoje eu declaro, eu escolho ser como Davi. Eu escolho a presença de Deus. Eu escolho o teu coração, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham sido edificados assim como eu fui, né? Eu sempre falo para vocês aqui, eu sou um vaso que está aprendendo. Eu não sei de tudo e nunca saberei, mas aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu quero poder falar para vocês. Que todo mundo aqui pode ser grande para o reino de Deus. E quando eu reconheço que eu não sou nada, é que o Senhor me faz crescer. É quando eu reconheço que, Senhor, eu sou pó da terra, eu sou pecadora, eu não sou ninguém sem o Senhor, sem a tua presença. Quanto mais eu digo isso, mais o Senhor, a glória dele, a honra dele cresce em mim. Quer saber como é que eu chamo a presença de Deus na hora das minhas orações e eu sinto o Espírito Santo fortemente? O Espírito Santo de Deus vem como uma glória, como uma nuvem dentro do meu quarto. Todas as vezes que eu vou entrar na presença de Deus, eu já entro assim: Senhor, eu não sou nada. Eu sou pecadora, eu sou miserável, eu sou o resto dos cachorros. Eu sou o pó da terra, eu sou miserável, eu sou a pequena das pequenas. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é tudo. O Senhor é o lindo, maravilhoso, o cheiroso, o glorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu faço isso. Eu sinto a presença de Deus tão forte dentro do meu quarto que vocês não têm noção. Eu sinto como se fosse assim a nuvem descendo. É uma glória tão grande, mas é porque eu aprendi que é me diminuindo que eu mostro quem está em mim. É quando eu me diminuo que eu mostro que quem está aqui agindo não é o espírito de Saul, mas é a essência de quem Davi foi, mesmo quando ele errava, porque nós erramos todos os dias. Então que vocês possam ser como um Davi, que mesmo errando, pecando, julgando, vocês possam se arrepender e dizer: Senhor, me perdoe porque eu pequei. Porque muitos não fazem isso, tá? O orgulho tá batendo na porta e você não diz que você pecou, que você errou, que você quis ser maior, que você invejou. Como eu falei pra vocês, a inveja bate na nossa porta todos os dias. Quando você falar que você não sente inveja, você já tá mentindo, tá? Porque você sente. Nós sentimos inveja. Nós sentimos raiva e inveja. Nós pecamos, cometemos o pecado da maledicência. Nós julgamos. Nós sentimos tudo isso. Mas o que eu faço com aquele sentimento é quem diz quem eu sirvo. Quando esse sentimento bate na minha porta, eu já digo: Senhor, tira de mim, arranca de mim, porque isso não vem de ti. E eu não aceito esse sentimento dentro de mim. Quando você reconhece, é que o Senhor começa a trabalhar em você. Mas quando você não reconhece, você bota o orgulho e você não reconhece aquilo que você está sentindo, aí você já está sendo dominado pelo espírito de Saul. Amém? Deus abençoe vocês nessa segunda-feira, nessa manhã, nessa tarde já, nessa semana que já começou. Que o Senhor possa cada vez mais abrir os céus da glória dele para se revelar para você.